Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia àqueles que estão lá em casa também, ou noutro lugar onde nos possam ver. Eu muitas vezes, quando estou fora, às vezes no carro, vejo aquilo que se passa aqui na igreja. Não por uma questão de curiosidade, mas porque mesmo quando estamos fora, esta é a nossa igreja e aquilo que sentimos falta dela. Pode não parecer, mas sentimos falta dela. Então, não queres funcionar? Está a funcionar. Todos vocês, ou a maioria de vocês, viu qual é o título do sermão e sabe de quem é que eu vou falar. Mas eu gostaria de vos fazer uma pergunta antes de nós começarmos. Uma pergunta que exige resposta, está bem? Quem é para vocês aquela pessoa das Sagradas Escrituras com a qual mais se identificam? Jacó. Ok. Pedro. Jó. Paulo. Ok. João, qual deles? João do deserto? João Batista. Ok. João, o discípulo, sim. Temos aqui muita gente identificados, 2 do Velho Testamento e a maioria dos discípulos de Jesus. Se fosse ali a nossa irmã Eliana, ela provavelmente identificar-se-ia com Dorcas, não é? Outras senhoras identificar-se-iam com Miriam, com Ana, a mãe de Samuel, que pediu um filho. Todos nós temos aquelas pessoas com quem nós nos identificamos. Nem sempre são os grandes heróis, nem todos eles são José, nem todos eles são Daniel, nem todos eles são Josué, ou Davi, ou Samuel. Muitas vezes Davi, nós não chegamos a ser reis, mas às vezes temos também um pouquinho dos altos e baixos de Davi. Mas o meu herói escreveu, aquele com quem eu me identifico, ele escreve na Bíblia, escreveu assim: por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. Passou por uma grande experiência para depois, mais tarde, escrever isto que escreve. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. Antes de nós iniciarmos a mensagem, eu gostaria de orar e gostaria de orar pela mensagem em si. Eu não vou referir nomes, mas eu gostaria de acrescentar dentro da minha oração o nome de alguém que neste momento está em sofrimento, que neste momento está doente. Vamos orar. Paizinho, ao abrirmos a Tua Palavra, ao olharmos para esta personagem, te vimos pedir, querido Deus, que ela nos faça refletir na nossa vida, naquilo que somos, naquilo que podemos ser, nos altos e baixos muitas vezes, mas também nas vitórias que podemos alcançar. Te entregamos também, Senhor, esta pessoa que está doente. Tu conheces a sua vida, tu sabes do que ela precisa, tu conheces e és médico dos médicos e podes ser com eles neste momento no seu tratamento. Que a tua vontade se faça. E, Senhor, eu sei que às vezes é difícil nós pedirmos isto, mas é a realidade da nossa vida. Cura, Senhor. Cura. Cura, por amor de Jesus. Amém.
Porquê é que eu digo que esta personagem, que me identifico com essa personagem? O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito de si próprio, ele disse muitas vezes, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por isso eu digo que, quando eu olho para mim mesmo, para aquilo que eu sou, para a pessoa que eu sou, para os atos que eu tenho, para as atitudes que eu tenho muitas vezes, eu tenho vontade muitas vezes de me esmurrar a mim próprio, para que eu possa viver aquilo que muitas vezes eu chego aqui a este púlpito e trago para a igreja. E quando nós olhamos para a nossa vida e a comparamos com a vida de Jesus, e era isto que Paulo se referia, ele sente, nós devíamos sentir se calhar a mesma vontade. Corrigir a nossa vida, termos um alvo para a nossa vida, sermos semelhantes. Eu tenho orado muito mesmo, para que Deus me dê esta semelhança de caráter que nós precisamos, que eu preciso de ter com Jesus. Mas a personagem de que eu vos quero falar está baseada num texto que vem em Mateus, no capítulo 16 e no verso 18. Prezados irmãos, eu tive a curiosidade de perguntar à inteligência artificial o que é que ela dizia a respeito deste texto. Abram as vossas Bíblias no capítulo 16 e no verso 18. O que é que diz lá? Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte nada poderão contra ela. Muitas vezes nós ouvimos dizer, especialmente há uma igreja que diz que Pedro era esta pedra, sobre esta pedra construirei a igreja, partindo deste princípio, dizem que Pedro foi o primeiro dirigente, primeiro grande dirigente da igreja. E eu tive a curiosidade de saber quais são as duas palavras que são utilizadas neste texto. E há duas palavras que são duas palavras diferentes. A palavra Pedro, que é a palavra Petra, e a inteligência artificial diz-me que Petra, ou Petros, que é o nome que é utilizado para Pedro, Petros, significa pedra móvel e destacável. Noutra versão diz pedaço de rocha. E a segunda palavra que é utilizada sobre esta pedra, a palavra Petra mesmo, refere-se a um rochedo inabalável de base firme. Depois acrescenta mais uma nota. Representa Cristo como a rocha espiritual. Não é a Igreja Adventista que o diz. É o conjunto de informação que a inteligência artificial encontra, a análise que faz de especialistas para depois dar este tipo de respostas. Por isso, prezados irmãos, quando vocês se confrontarem com alguém, mostrem esta citação, digam-lhes que vão à inteligência artificial, que o consenso geral diz que Pedro representa uma pedra roliça e Petra representa o Senhor Jesus, a base da igreja. Prezados irmãos, a vida do apóstolo Pedro é uma vida que nos mostra a transformação. Por isso o título que eu dei ao sermão foi de Pedro, de pedra roliça a pedra preciosa. Muito obrigado, Clélia. Pedro tinha características, efetivamente, da pedra roliça. Uma pedra roliça é que tipo de pedra? Que pedra é? Como é que funciona uma pedra roliça? Como é que vocês imaginam uma pedra roliça? O que é para vocês uma pedra roliça?
Não, para ser trabalhada, ela já está muito trabalhada. Pela erosão, ela foi sendo trabalhada de andar. É aquela pedra que a gente muitas vezes dá um pontapé na rua e ela vai saltitando, não é? E que ela, em função dos pontapés que leva, ela vai cada vez numa determinada direção. Ela não tem uma base sólida. Ela muda de direção. Ela muda, tanto está em baixo como está em cima, pode ser carregada no bolso, muitas vezes, é levada pelo rio, se for um seixo daqueles que estão junto aos rios, é levada depois também pela água. E assim foi a vida de Pedro. Por isso Jesus dizia que ele era este Petros, esta pedra roliça. E quando nós olhamos para exemplos da vida de Pedro, nós vamos encontrar, a maioria dos exemplos que eu vou dar aqui são suficientemente conhecidos de vós. Vamos encontrar Pedro naquela atitude, não sei se foi corajosa, se foi louca, se foi impulsiva, de estar sentado no barco, ver Jesus a caminhar sobre as águas e vira-se para Jesus e diz: ó Senhor, eu também quero ir, posso ir? E Jesus diz-lhe: vem. E agora Pedro sai do barco, mete os pés para fora e nem pensa duas vezes, não pensa que a tendência natural será enterrar-se, afundar-se, perdão. Se Jesus caminhou sobre a água, também posso caminhar sobre a água. E ele sai do barco, mais do que rápido, mete os pés em cima da água e Pedro caminha sobre a água. E o que é que acontece a seguir? Vocês viram? Eu consegui! Vocês viram isso? A instabilidade de Pedro. De um momento para o outro, ele era suficientemente corajoso para colocar os pés fora do barco, caminhar sobre a água, ir em direção a Jesus. No momento seguinte, ele estava estendendo a mão para Jesus, dizendo: Jesus, socorre-me. Porquê? Porque o seu orgulho, a sua vaidade, fizeram com que ele deixasse de olhar para Jesus, passasse a olhar para si mesmo. Ele não estava a olhar para os outros, ele estava a olhar para si mesmo, orgulhoso. Eu sou capaz, eu consigo, eu sou o maior. Prezados irmãos, prezados amigos, quantas vezes isto já aconteceu na nossa vida? Quantas vezes já nos metemos em alhadas por causa do nosso orgulho, por causa da nossa instabilidade, por causa da nossa presunção, por causa de não pensarmos 2, 3 vezes antes de fazermos determinada coisa, ou termos determinada atitude, ou de dizermos alguma coisa a outra pessoa. Pedro, mais tarde, já no final do ministério de Jesus, antes de Jesus ser levado para a cruz, ele diz: Senhor, se algum destes outros te negar, eu vou contigo até à cruz. Eu vou contigo. Onde é que estava Pedro no momento em que Jesus estava a ser julgado? Estava perto de Jesus. Mas quando lhe disseram: mas olha, tu andavas com ele, tu também foste visto a ouvir as suas palavras, também lá estavas quando ele multiplicou o pão para aquelas pessoas. Tu estavas lá no barco quando ele pregava. Não, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. 1, 2, 3 vezes. Poucas horas tinham transcorrido desde o momento em que ele tinha prometido ir com Jesus até à morte. No fundo, eu estava a dizer: se for preciso morrer no teu lugar, eu dou a minha vida para morrer por ti. Mas quando lhe é perguntado se ele tinha andado com Jesus, se tinha estado perto de Jesus, se tinha ouvido de Jesus, se tinha feito milagres também, ele dizia que não conhece Jesus. A presunção de Pedro, muitas e muitas vezes. A irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: a sua negação de Cristo foi fruto da sua autossuficiência. Autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu não dependo de ninguém. Se eu depender de outra pessoa, para mim é rebaixar-me. Isso chama-se autossuficiência. Mas a irmã White diz que a sua negação de Cristo foi fruto da sua autossuficiência. Quando o galo cantou, Pedro percebeu a amargura da sua traição.
Quando nós, prezados irmãos, procuramos ser autossuficientes, nós acabamos por dar, como costuma dizer em bom português, no ditado português que diz, vamos dar com os burros na água. Acabamos por errar, acabamos por nos prejudicar e acabamos por prejudicar outras pessoas também. E conforme o irmão disse mais do que uma vez durante a escola sabatina, nós estamos arriscando-nos a matar porque não vai o nosso irmão, porque não os conduzimos à salvação, não os ajudamos a conduzir à salvação. Prezados irmãos, Pedro era impulsivo. Pedro agia por emoção. E nós vemos isso acontecer quando Jesus é preso, o que é que Pedro faz? Saca da espada e corta. Vai para cortar a cabeça daquele homem que estava a prender Jesus. O homem foi mais rápido e Pedro só lhe acertou na orelha. Prezados irmãos, ele agia com emoção. Era levado pela emoção. Não era levado pelo bom senso, não era levado pelo raciocínio, não era levado por pedir a ajuda a Deus para que Deus interferisse na sua vida para ele poder fazer as coisas bem feitas. A sua natureza impetuosa levava-o, não levou-o. A irmã White diz que a sua natureza impetuosa levava-o a colocar-se em evidência, muitas vezes, falando e agindo sem refletir. Tinha graves, diz a irmã White, tinha graves defeitos de caráter. Está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. A sua impetuosidade levava-o a colocar-se em evidência, muitas vezes falando e agindo sem refletir. Nunca aconteceu isto connosco? Se não aconteceu, nós não somos deste mundo, prezados irmãos. Acontece muitas vezes connosco. Ela diz ainda mais, Pedro amava a Cristo intensamente. Quando Jesus perguntou aos discípulos se também eles o queriam deixar, Pedro exclamou, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E, no entanto, ele acaba por trair o próprio Jesus. Acaba, depois que Jesus é morto, por fazer o quê? Por abandonar o caminho para se dedicar novamente à pesca. Quando Jesus morre, ele fica completamente perdido. E, no entanto, ele dizia, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Não tens palavras só para esta vida. Tens palavras que são como a Páscoa, para ser celebrada eternamente. No livro Parábolas de Jesus, a irmã White ainda escreve a respeito de Pedro, apesar das suas falhas, Pedro possuía um coração humilde e receptivo. O amor de Cristo era a âncora da sua alma. Tudo isto, prezados irmãos, se passa com cada um de nós. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos uma música, quando nós ouvimos um sermão que mexeu connosco, que nos fez chorar, que nos fez levar a pensar na nossa vida passada, a desejar uma vida futura, uma vida diferente, e depois que aquela emoção passou, nós voltamos à velha vida. Nós voltamos a ter as mesmas atitudes, a ter as mesmas palavras, a ter os mesmos atos. Para já não dizer, a comer as mesmas coisas, muitas vezes a ir aos mesmos lugares. Mas Pedro encontrou Jesus. Pedro foi chamado por Jesus. Jesus viu em Pedro algo mais. Jesus vê em cada um de nós alguma coisa mais. Apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas mentiras, apesar da nossa insegurança, Deus espera de nós o arrependimento e a mudança. Todos nós conhecemos aquilo que acontece quando Jesus olha para Pedro, quando Jesus vem a sair do tribunal e vê Pedro a aquecer-se juntamente com aquelas pessoas, depois de ele ter negado que conhecia Jesus, quando Jesus olha para Pedro, diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou arrependido.
Irmão White diz, o olhar de Jesus encontrou o de Pedro. Naquele olhar, Pedro leu o amor divino, a dor e a compaixão, caiu em si arrependido, saiu e chorou amargamente. É isto que Deus faz com cada um de nós. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Aquele olhar de Jesus é o mesmo olhar que o Espírito Santo tem sobre cada um de nós quando nós erramos, quando nós não fazemos a vontade de Deus. Quando nós, como nós dizíamos na lição da Escola Sabatina, quando nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a Palavra de Deus, temos a Palavra de Deus à nossa disposição, lemos e relemos e voltamos a ler muitos e muitos textos, olhamos para aquilo que Jesus ensinou, olhamos para aquilo que Jesus nos chama a fazer e depois nós não o fazemos. E o Espírito Santo vem e chama-nos a atenção. E isso deve provocar em nós este mesmo arrependimento que provocou em Pedro. Diz que ela, no livro também de Já Todas as Nações, após a sua ressurreição, Cristo restaurou Pedro. A pergunta, amas-me, foi uma prova para o seu coração quebrantado. Pedro respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E foi após a ressurreição de Jesus, prezados irmãos, que se começa a dar esta grande transformação em Pedro. A partir desta conversa que Jesus tem com Pedro, que Jesus tem com os outros discípulos, mas em que Jesus faz a pergunta diretamente a Pedro. Pedro, tu amas-me? Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Vai e apascenta os meus cordeiros. Mas Pedro, tu amas-me, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai e apascenta as minhas ovelhas. E diz que Jesus faz ainda uma terceira vez a mesma pergunta. Da mesma maneira que tinha sido perguntado naquela noite a Pedro, tu andaste com ele, tu vives como ele, tu vestes-te como ele, tu tens um comportamento semelhante ao dele, exceto nestas respostas que me estás a dar. A maneira como blasfemas. E Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu amas-me? E ele responde, conforme vimos há bocadinho, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu sou dedicado a ti, que eu conheço a tua palavra, que eu quero fazer a tua vontade. E Jesus diz-nos a mesma coisa exatamente a partir do momento que nós pecamos e nos arrependemos. Da mesma maneira que Jesus disse a Maria, vai e não peques mais. Jesus diz-nos a cada um de nós, por mais que me negues, vai e não voltes a fazer. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E agora Pedro, tocado por Jesus, apesar de, quando nós vamos olhar para as cartas de Paulo, nós vamos encontrar aquilo que acontece, Pedro também faltando-lhe coragem na convivência com os gentios, mas Pedro torna-se aquilo que nós lemos no livro de Atos. Pedro preocupado com os gentios, Pedro tão preocupado que estava com a pregação com as outras pessoas, que até sonha, que Deus até sonha, e Deus aproveita-se dos sonhos de Pedro para lhe mostrar que ele estava errado e que ele devia mudar. E mesmo assim, depois de Deus lhe ter mostrado naquele sonho do lençol, mais tarde, na convivência com os estrangeiros, ele volta a cair no mesmo erro. Nós somos assim. Nós somos convertidos, nós somos transformados, nós pedimos a ajuda de Deus, Deus ajuda-nos. Mas em determinado momento nós consideramos, porque lemos a lição da Escola Sabatina, porque fazemos o ano bíblico, porque vimos à reunião de oração, porque vimos ao sábado à igreja, porque damos os nossos dízimos, porque fazemos o culto matutino, que já estamos salvos e que já estamos imunes ao pecado. Pau! Voltamos a errar. E aconteceu assim na vida de Pedro e acontece na minha vida. E se calhar, eu digo se calhar porque não conheço a vida de cada um de vocês, se calhar acontece na vossa vida também. Pedro tornou-se um líder corajoso da igreja. Pedro tornou-se um conselheiro
para Paulo no início do seu ministério. E no final da sua vida, prezados irmãos, Pedro, segundo a tradição, e o irmão White corrobora essa afirmação, dizia, segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por considerar-se indigno de morrer como seu mestre. E ela acrescenta, sua vida foi um testemunho de entrega total. Prezados irmãos, nós podemos ser transformados da mesma maneira que Pedro foi transformado. Nós podemos transformar-nos nesta Petros, nesta pedra roliça levada pelas circunstâncias da vida, para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda. Mas nós podemos tornar-nos também numa rocha um pouco mais sólida, naquilo que Pedro se tornou, ou, se quisermos chamar assim, numa pedra preciosa, guardada num lugar especial, com uma pedra de grande valor, uma pedra que transmite segurança àqueles que estão ao nosso redor, que transmite ensinamento àqueles que estão ao nosso redor, que tem uma palavra de conforto para aqueles que necessitam, que ora por aqueles que precisam, que ora por si próprio, logicamente. Nós podemos tornar-nos nessas pedras preciosas. A Moite diz que Pedro era humano, cheio de falhas, mas também de devoção. A sua história é um testemunho do poder divino em transformar a fraqueza em força. Cristo não desprezou a sua sinceridade, mas moldou-o para ser uma rocha espiritual. E eu diria aqui, parafraseando, mas moldou-o para se tornar numa pedra preciosa. E sabem, Pedro dá-nos a receita. Pedro dá-nos a receita para nós nos tornarmos também estas pedras preciosas. Eu não li muitos textos bíblicos, porque o texto bíblico que eu vou ler no final é um texto bastante longo. Está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e nos versos 3 a 11. A segunda carta de Pedro, foi onde eu tirei o texto que eu lia, sem identificar. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3 até ao verso 11, temos aqui a receita para nós termos uma vida espiritual transformada. Uma vida que nos torne em José pedra preciosa. Ou, como queiramos, coloquemos aqui, se calhar, o nosso nome. Diz ele que a partir do verso 3, Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou para a sua glória e poder. Deus deu-nos Jesus para nos ajudar a transformar-nos. Foi assim que Ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que tomem parte na natureza divina e fugem dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. E agora vejam a receita. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento, ao bom procedimento o conhecimento, e ao conhecimento o domínio de si próprio, a esse domínio a paciência, à paciência o apego a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna e à dedicação o amor. Se tiverem estas virtudes, diz Pedro, se tiverem estas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora reparem o que ele diz no verso 9. Mas quem não tiver estas virtudes, ou seja, quem não pedir estas virtudes para si, para que Deus lhe dê estas virtudes, para que Deus o transforme, passando a ter estas virtudes, é um cego que anda às apalpadelas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. Temos hipóteses. Temos tudo para. Se não o quisermos fazer, somos como um cego que anda às apalpadelas. Por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. E desse modo, vos será oferecida uma entrada larga e ampla no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está aqui a receita.
É quase como aquela receita que vocês encontram para fazer o bolo de milho, que ela deixou de fazer tão bem quanto ela fazia. Ficou mais maçudo. Onde é que ela está? Não está. Primeiro, eu nunca me esqueço do primeiro bolo de milho que a Lígia me fez. Nunca mais ela fez um bolo igual. Aí está lá no fundo. Nunca fez mais um bolo. Ficou mais seco. Eu gosto dele mais cremoso. Portanto, já sabes, estás-me a dever um. Mas, prezados irmãos, voltando ao nosso texto. É Deus que nos ajuda nesta transformação. É Deus que nos ajuda nas mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. E eu digo, prezados irmãos, aquilo que Paulo diz quando escreve aos Filipenses no capítulo 1 e no verso 6. É um verso que me anima. É um verso que me anima. Eu sei que não sou perfeito, não sou e muito longe disso. Eu sei que erro sistematicamente. Mas eu tenho a certeza, e estou convencido, de que Deus, que em mim começou a sua boa obra, a continuará a aperfeiçoar até ao dia de Jesus Cristo. Amém. E eu oro para que seja assim com cada um de nós esta manhã. Eu oro para que a boa obra que já começou a ser feita continue até o dia da volta de Jesus. E se estamos aqui hoje, prezados irmãos, é porque nós queremos continuar, que Deus continue essa boa obra em cada um de nós. Paizinho, apesar das nossas debilidades, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Tu continuas a estender a Tua mão para nos tirar do mar, como fizeste com Pedro. Tu continuas a estender-nos o Teu carinho, as Tuas palavras de amor, chamando-nos para levar as Tuas ovelhas, levar os Teus cordeiros, apacentá-los, para que nós próprios, enquanto ovelhas e cordeiros, possamos crescer. Obrigado, Senhor, porque Tu colocas estes exemplos aparentemente negativos nas Sagradas Escrituras, mas Tu também nos mostras aquilo que Tu podes fazer com estes homens aparentemente negativos, Tu podes fazer com eles e podes fazer com cada um de nós. Esta obra que Tu começaste em cada um de nós, Senhor, nós Te pedimos nesta manhã que continues a fazer até o dia da volta de Jesus, em que nós podemos estar de braços abertos a recebê-lo e a viver com esse caráter transformado pela eternidade. É no Seu santo nome que pedimos isto. Amém.